Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma entrevista. Eu fiz isso propositalmente porque quem nunca está, né, doutor, eventualmente com o celular nas mãos? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje com o médico ortopedista Adriano Bastos Pinho. E desculpa a indelicadeza aí no começo dessa entrevista. Não, eu que agradeço, quero agradecer toda a equipe do Repórter MT, né, pelo convite. E eu estou aqui, na verdade, para trazer um assunto muito atual, né, que seria o uso das mídias, não só o celular, mas também os laptops e outros aparelhos eletrônicos no dia a dia das pessoas. Isso tem acarretado inúmeros problemas de ordem ortopédica, né, inflamações, dores articulares, principalmente no membro superior, região cervical, mão, punho. Isso acaba levando tanto adolescentes como adultos nos consultórios, né, médicos com dores crônicas. E dependendo da intensidade desse problema e do tempo de utilização desses aparelhos, podem comprometer o dia a dia da pessoa, não só a nível laboral, né, no seu trabalho, dentro da faculdade, dentro do colégio, no seu cotidiano, né? Então, o que eu puder colaborar nesse sentido para as pessoas, estou aqui para ajudar. Olha, só deixando claro, tá? Foi uma indelicadeza provocada, viu? Só para a gente contextualizar aí um cenário. Doutor, tem estudos já que apontam que adolescentes já estão tendo aí problemas de coluna cervical, de postura, ou seja, a estrutura já está sendo afetada com algumas inflamações devido a esse uso excessivo do celular? Sim, hoje já existem estudos, trabalhos aí publicados, inclusive nacional e internacionalmente falando, de jovens e adolescentes já com dores, que não é uma coisa muito comum, né? Adolescente e jovem tem dor crônica, dor na região cervical, em todo o membro superior, né? E aí começou-se a levantar essas questões, né? Por quê, né, que atualmente esses jovens e adolescentes estão tendo esses problemas? Na verdade é uma associação, né? Ou seja, o uso inadequado do aparelho, seja o celular, o laptop, ou seja, por longos períodos de utilização, associado a uma postura inadequada, muitas das vezes deitado, com a região cervical muito fletida, né, em posição muito fletida do membro superior, e falta de alongamento, de condicionamento físico, ou seja, vai acarretar problemas independente da faixa etária. Doutor, por exemplo, no meu caso, que estou com o celular aqui nessa posição, eu já li que quando você fica nessa posição assim com a cervical, a tua cabeça ela aumenta em peso 25 quilos, que é o que acaba prejudicando. Qual que é o risco, doutor, de você, vou até ficar de lado aqui para o gordo para facilitar a vida dele, qual que é o risco de você ficar aqui, ó, nessa posição aqui, doutor, mexendo no celular, nesse ângulo? Quanto mais se flete a região da cabeça, né, a região cervical, aumenta mais a pressão dentro, porque existem, entre uma vértebra e outra, existem pequenas articulações, chamadas articulações facetárias. São pequenas articulações que são comprimidas, né? Falando assim, de forma mais simples, com cada grau que você flete a região cervical. Então, claro que isso, se for feito de forma rápida, né, 2, 3 minutos, isso não vai causar grande transtorno. Mas nós estamos falando de pessoas que ficam horas utilizando o aparelho celular, né? Ou mesmo o tablet, né? 1 hora, 2, 3 horas às vezes, né? Tanto no seu ambiente de trabalho como de lazer. Então isso vai gerando uma sobrecarga mecânica nessas articulações e isso vai refletir a médio e longo prazo, principalmente em dor, né? Começa com dor, processos inflamatórios, dificuldade, às vezes até de repouso, de dormir devido a essas dores, né? Então a ideia é, na verdade, ter um equilíbrio entre a utilização desses aparelhos e a atividade física, né? A atividade física ela é boa para todas as idades. Trabalha todo o organismo como um todo, principalmente alongamento e fortalecimento, e isso vai ajudar a manutenção dessas estruturas e a evitar esses problemas. E eu acho que muitas pessoas, doutor, quando elas decidem não cortar esse comportamento prejudicial, elas não pensam a longo prazo, né? Porque não é da noite para o dia que você vai começar. Tudo bem que aquela dor assim, um pouco mais acentuada, dependendo aí do excesso, você acaba tendo uma resposta imediata. Mas esse problema que o senhor diz aí, que vai ser o grande prejuízo para essa geração, talvez venha num período de
10, 15, 20 anos, você passando uma vida toda mexendo assim no celular? Sim, claro que essas pessoas devem fazer uma avaliação, né, especializada, porque nem todo caso é relacionado ao uso excessivo desses aparelhos. Mas, se não houver uma mudança do hábito, né, uma melhoria da utilização desses aparelhos, apenas medicação e a própria atividade física em si vai melhorar muito pouco. Então, é todo um contexto, né? Tem que entender que o nosso corpo funciona mais ou menos como uma máquina, uma estrutura que deve ser adequadamente utilizada. Então, a gente precisa de repouso, precisa de lazer, precisa de atividade física. E aí, o uso mais racional do celular ou de outro aparelho não vai causar problema. Então, não é o aparelho em si que causa o problema. São esses hábitos inadequados associados a um uso excessivo do aparelho. É isso que as pessoas têm que entender. Mas todos esses trabalhos que foram feitos recentemente, tanto no Brasil como fora, levantam essas questões, na verdade, é para que toda a sociedade discuta isso, né? Discuta isso e comece a trabalhar dentro de casa, né? Os pais em relação aos filhos, nós adultos, né? Temos que ter essa percepção, né? Será que eu não estou exagerando em algumas coisas e deixando outras, né? Eu acho que essa é a ideia. E doutor, como... O celular faz bem para o intestino? Não. Todo mundo vai no banheiro com o celular na mão? Isso aí já... Eu acho que é um tempo bem aproveitado. Você levar pro João vai. Eu também. Ó, Na verdade, a pergunta foi dele aqui, tá? Vou até pegar o celular aqui, doutor. Não. Que ninguém vê o gordo, ó. Esse aqui que é o famoso gordo, ó, que fez a pergunta e o senhor vai colocar esse vídeo no ar. Eu entreguei o senhor, né? Entreguei o Tem que ver senhor. você. E ali é a Stephanie. Pode concluir, doutor. Então, já tem a questão de ficar muito tempo sentado, né, no vaso sanitário, por exemplo, seja lendo jornal, utilizando o celular, um outro tipo de aparelho, também não é uma coisa saudável, né? É claro que isso foge um pouquinho da minha área, né? Mas assim, a gente observa que a própria posição ali, por muito tempo, né, começa a forçar as estruturas da região pélvica, né? E sem contar que você acaba ficando um tempo a mais no banheiro, porque você fica ali no trono, ali sentado, né? Acha uma posição de descanso. Daí você já terminou o que tinha que fazer e continua lá porque você está no celular. Exatamente. Então, aquelas pessoas que já têm uma predisposição a ter alguma doença hemorroidária, algum outro problema de intestino ali, pode agravar. Então, claro que aquele momento ali ele tem que ser específico, né? Então, específico para determinado fim. Acabou, acabou, né? Então, como tudo, né? O excesso não é Como bom. tudo na vida acaba, a hora que acabar, acabou. Levanta e vai seguir a vida. Exatamente. Para a gente deixar claro, então, para quem está nos assistindo, doutor, o uso, então, excessivo do celular, quais são os problemas que podem vir a surgir? Mãos, ombro... Dores na região cervical, dor nas mãos e punhos são os mais afetados. Região do ombro também, principalmente aquelas pessoas que ficam muito tensas e fletidas na região do ombro. Já tem trabalho mostrando que até lombalgia, ou seja, dor na região lombar baixa, pode ser acarretada também pelo uso inadequado. Não pelo uso em si do celular, mas pela postura. Muitas pessoas utilizam como celular? Deitado. E deita de forma inadequada. Ou mesmo no trabalho, flete muito, ou põe aqui embaixo da mesa, né? Tá trabalhando, não quer que ninguém veja, fica naquela posição inadequada, 2, 3 horas. E não necessariamente precisa ser ininterrupto. Se ficar 2 horas de manhã, 2 horas da tarde, 2 horas da noite, numa posição 6 ruim, horas. Exatamente. Isso a Absurdo gente tem que isso. contar 1 mês, 6 meses, 1 ano, isso vai acarretar problema. Se você pensar num dia, 24 horas, 6 horas, são 6, 12, são 25% do dia. Exatamente. 25%, ou seja, 1/4 do dia que ela deixou de viver. Cara, Poderia... num ano, É muito tempo. muito tempo. É muito tempo. Para quem acha, então, doutor, que é bobeirinha e que nada vai acontecer com ela, por exemplo, um problema nesse ossinho aqui da mão, o que pode tirar da vida da pessoa? Porque chega uma hora que o corpo te obriga a parar, se você não para. Sim. Existem Tô pessoas... errado nisso ou não? Não, tem pessoas que não conseguem trabalhar, não conseguem exercer sua função. Então, nós vamos imaginar uma pessoa que seja autônoma, ou seja, ela depende do seu trabalho. Né? Imagina que ela não consegue exercer aquele ofício a qual que ela depende financeiramente. Isso vai acarretar um problema grave, tanto para ela como para sua família. Como Né? pegar um copo, doutor, para tomar uma água? Exatamente. Tem pessoas que têm dores no corpo inteiro. Aí já entra, a gente começa a ampliar o leque, né? Aham. Mas é fibromialgia, dor miofascial,
E isso vai se ampliando cada vez mais, né? Então, o grande recado que eu vejo é o seguinte: mude seus hábitos, tenha equilíbrio naquilo que você faz, coloque o lazer e a atividade física dentro da sua rotina semanal, né? Eu prefiro fazer de manhã, ótimo, eu prefiro fazer à noite, eu só tenho horário do intervalo do almoço, faça. Só tem final de semana, faça uma caminhada com os amigos, né? Isso vai te ajudar, vai melhorar o seu condicionamento físico e vai te ajudar no dia a dia, no seu trabalho, né? Eu tive um chefe lá em Curitiba que ele falava o seguinte, né? Para os pacientes, para que entendesse, né? Você imagina um atleta que vai no final de semana participar do campeonato, né? No domingo. Para ele chegar no domingo lá, ele teve todo um treinamento a semana inteira de alongamento, de fortalecimento, de horas, porque ele entra no seu campo de trabalho, que é o campeonato, e exerça de forma plena, sem dor, sem problema. Nós entramos no nosso dia a dia, no nosso campo, né, de trabalho, seja aqui no estúdio, seja quem trabalha com digitação, e não há... Olha lá, doutor. Exatamente. Olá. E não há nenhum trabalho para isso, né? Não, vamos colocar ele aqui, doutor. Desculpa te interromper, mas vamos... Eu corto. Essa doutor. posição dele ali, doutor. Não, pode descrever para nós. Tá errado? Tá totalmente errado, né? Inadequada, né? Inadequada. Então, assim, imagina ele que vai digitar um texto, vai fazer uma petição, que usa o computador, vai ficar muito tempo ali e não tem nenhum preparo para isso, né? Preparo físico mínimo, né? Então, acho que a resposta é essa. A gente tem que pensar no organismo como um todo, não de forma isolada. Uhum. Claro que dores localizadas devem ser investigadas. Nem toda dor localizada tem relacionamento direto com o hábito de celular. Mas, assim, hoje já tem uma gama importante de pessoas que tem dores, inflamações, as famosas bursites, tendinites, né? Relacionadas ao hábito de vida. Maravilha, estamos caminhando aqui para o fim da entrevista. Doutor, fique à vontade para falar o que o senhor quiser, de repente dar um conselho, um puxão de orelha nas pessoas. Enfim, doutor, agradecer primeiramente a tua presença. Eu acho que é um assunto que está muito presente, né, no dia a dia das pessoas, porque assim, hoje praticamente todo e qualquer ser humano tem um celular em mãos, né? Sim. Acho que se a gente pensar a partir de 2 anos de idade já está com o celularzinho em mãos. Menos que isso talvez não tenha, porque não consegue ter força para segurar ainda o celular, né? Mas consigo segurar o celular, a mãe, o pai já até coloca naqueles videozinhos educativos, né? Porque daí a criança fica entretida e tal. Acho que também isso está tirando um pouquinho da relação dos pais com os filhos, que deixa a criança ali isolada no cantinho dela. Aí o senhor fica à vontade para fazer suas conclusões finais. Quero mais uma vez agradecer. Eu acho que é um assunto muito atual, muito pertinente, importante no dia a dia, até do profissional, né, que lida com Sim. isso. Dizer que o hábito de vida é essencial. Hoje, cada vez mais, as pessoas participam do seu tratamento. E isso é muito importante, né? Porque o profissional, seja terapia, seja uma cirurgia, seja uma medicação, ela vai ajudar, ela vai tratar, mas se o ser humano não fizer a sua parte, o resultado, às vezes, ele é muito pobre. Uhum. E isso gera uma angústia no paciente, uma pressão no profissional, e o paciente tem que entender, as pessoas têm que entender que ela faz parte do contexto do seu tratamento. O equilíbrio é a palavra-chave, né? A gente não pode achar que tudo vai se resolver não usando esses aparelhos, hoje praticamente é impossível, já fazem parte do nosso dia a dia, mas a gente tem que lembrar que não devemos esquecer do lazer, de atividade física, de fazer um esporte, pelo menos uma caminhada, e que, em dúvida, em dor persistente, procure um profissional, né, habilitado, faça uma consulta, faça uma avaliação e participe, né? Eu acho que isso é importante. Doutor, muito obrigado pela tua entrevista, assunto muito esclarecedor, e por todas as suas orientações. Obrigado. A você eu também agradeço a audiência. Até a próxima entrevista.